Muito bom dia, que é fé louca no poder do nome de Jesus. Quero desejar um ótimo feriado para você, todos os meus amigos aí do Face. E quero compartilhar com você uma palavra que Deus tem queimado no meu coração. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 12, ela fala que Herodes mandou prender, na verdade Herodes matou Tiago ao fio da espada e mandou prender Pedro para matá-lo após a Páscoa, no dia dos pães asmos. Eu fiquei pensando numa coisa que a Bíblia fala claramente que Herodes matou Tiago. Onde que eu quero mexer com você? Tudo que a Bíblia relaciona no barco, Pedro, Tiago, João, no dia que Jesus chamou para orar, os 3 discípulos separados com ele para oração, Pedro, Tiago e João. Eles estavam sempre juntos por todo lado. De repente chega uma notícia que Tiago morreu ao fio da espada, ou seja, Herodes matou Tiago. Ele desfez um trio e ele partiu com veemência, com violência, mandando prender, capturar e prender Pedro, para que Pedro tivesse o mesmo final que Tiago. Quando eu estava lendo tudo isso, eu fiquei pensando, nós temos feito uma pergunta para Deus. Por que Deus tem permitido isso? Essa pergunta está na boca dos crentes esparramados pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Por que eu estou passando isso? Por que Deus está permitindo isso? Mas na verdade nós estamos fazendo a pergunta errada. Não é perguntar por que Deus está permitindo isso. A grande verdade é, a pergunta tem que ser feita assim: será que Deus está permitindo isso? Será que Deus está aprovando tudo que está acontecendo de mal na tua vida? Porque há um conceito que as pessoas dizem que Deus permite isso, Deus permite aquilo outro. E a gente entra em contradição com a palavra. Ainda que creio que a Bíblia diz que nenhuma folha da árvore se move se não for do querer de Deus. Mas nós precisamos de assumir o governo que Deus trouxe sobre nós nessa terra. Querido, a Bíblia diz que pegaram Tiago e o próximo seria Pedro. Até então a igreja ficou estagnada, dizendo, meu Deus, mas por que pegaram Tiago? Por que fizeram isso? Oh, Senhor! E começaram a indagar a Deus um monte de perguntas, o porquê. De repente chega a segunda notícia, ei, pegaram Pedro, agora é Pedro, o próximo é Pedro. Até Tiago ser morto e Pedro estar solto, eles estavam indagando. Quando Herodes pôs a mão em Pedro e levou encarcerado e chegou a notícia até a igreja, aos crentes, que o próximo a morrer seria Pedro, houve uma postura diferente. É aqui que eu quero que você entenda isso. Quando eles pegaram Pedro para matá-lo, porque eles já sabiam que Tiago tinha sido morto, a postura da igreja mudou. Por que será que nós só tomamos uma atitude de violência na oração mediante as lutas, mediante as provas? Por que será que você só vai orar quando a coisa está feia, quando o bicho está pegando mesmo? Aí você pega e se levanta em oração. E na maioria das vezes nós estamos indo buscar Deus por causa das circunstâncias. Mas eu vou dizer para você, Deus está mais preocupado em mudar a nossa vida do que mudar a nossa circunstância. Deus está mais preocupado em transformar a nossa vida do que transformar o problema. Sabe por quê? Porque tão logo Deus nos transforme, Ele nos dará a solução para o problema. A nossa luta, o nosso problema não é o alvo principal de Deus. O alvo principal de Deus somos nós. Isso é maravilhoso. Agora, a igreja se postou de maneira diferente, porque quando eles souberam que pegaram Pedro, eu fico imaginando isso, e aleluia. Eles disseram, ei, acorda, já mataram Tiago, mas Pedro não, com Pedro não, Pedro não vai morrer, eu não aceito isso. Aí a igreja se levantou, e a Bíblia diz que eles então começaram a orar incessantemente, começaram a orar o dia inteiro, 24 horas de oração. Veja que a Bíblia diz que Herodes estava tão seguro de matar Pedro como ele matou Tiago, que ele colocou 16 soldados, 4 escoltas de 4 soldados. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Que Herodes fez 4 escoltas de 4 soldados, dando 16 soldados no total, dando a eles um cargo de 6 horas de trabalho. A cada 6 horas ele trocava o turno para que Pedro fosse guardado por 24 horas, porque Herodes não queria falhar na segunda missão. Já que ele logrou o êxodo na primeira, matando Tiago, ele não queria perder na segunda, ele queria matar Pedro também para quê? Para
neutralizar o evangelho, neutralizar o reino de Deus naquela época. Mas olha que coisa linda, a igreja começou a orar, querido, eu fico imaginando, se o diabo se levantou com uma escolta de 24 horas, tinha uma igreja que orava incessantemente. Nada é mais poderoso do que a oração. É aqui que eu quero falar com você, querido. Nada vai acontecer se você não orar. Você precisa de parar de ser esse crente que fica pensando. Ei, está na hora de orar. Você tem que ir para cima. Foi isso que a igreja fez. E a igreja então começou a levantar um clamor. E o que aconteceu? A Bíblia diz que o anjo entra no cárcere onde Pedro estava. E foi um negócio tão violento que o anjo entrou e a Bíblia diz que Pedro estava disposto. Estava sem capa, estava sem sandália, que o anjo chega, toca ali o lado direito e diz, ei, levanta, veste, coloca a tua capa, se arruma, se prepara que você vai sair daqui agora. Mas Pedro estava encarcerado. Na verdade, Pedro não estava orando. Pedro já tinha se entregado, porque ele sabia que Tiago tinha morrido e ele seria o próximo, e ele estava muito bem escoltado, porque quem estava preso era Pedro, ele sabia dos grilhões que lhe prendiam. Então, talvez Pedro já tinha dado por entregue, daqui a pouco eu vou estar com meu pai, também pelo excesso de obras que ele já tinha feito, pela grandeza. Mas a igreja não. A igreja não parou, e a igreja orava. E eu acredito que eles diziam, Senhor, eles mataram Tiago, mas Pedro, eles não vão lograr êxito, em nome de Jesus, envia o anjo na prisão, liberta Pedro, Senhor, aleluia. E eu fico imaginando isso quando o anjo chegou e falou, ei Pedro, levanta, vamos sair daqui agora. A Bíblia fala que Pedro ficou tão louco que ele achou que ele estava sonhando, que era uma visão. E o anjo então levanta e passa com Pedro pela escolta de soldado. Isso é maravilhoso. Olha, Deus, em meio à oração, tem poder de nos tornar invisíveis aos ataques de Satanás. E é isso que eu profetizo na tua vida. O diabo vai até te procurar, mas ele não vai te achar quando você se levantar em oração no poder do nome de Jesus. E a Bíblia então diz que ele tira Pedro, passa pela escolta, e chega no portão que dava para a rua, e a Bíblia diz que o portão se abriu automaticamente. Eu vejo aí, quem criou o portão automático é Deus. Quem tem um controle dos portões que estão fechados na nossa vida é Deus, querido. Não acredite em promoção de homens. Quem vai te promover é Deus, porque Deus ele ainda tem um controle de todas as portas que estão fechadas nas mãos dele. E quando ele apertar, quando ele determinar, elas serão abertas. Tudo pela oração. O portão se abriu automaticamente, mas atrás do automaticamente do portão havia uma igreja orando. Nada vai acontecer por acaso. Para de sentar e ficar falando, se for da vontade de Deus, Deus sabe o que faz, eu vou ser curado. Ei, a fé é presente, não é futuro. Diga, eu estou curado, eu sou rico, eu sou próspero. A fé é presente. E o anjo então abre aquele portão, põe Pedro para a rua. Quando saiu lá na rua, eu acredito que ele pegou Pedro, você acha que ele pegou Pedro, colocou um disfarce em Pedro, falou assim, vai andando disfarçado para ninguém te pegar de novo. Não, vaza Pedro. O que Pedro fez? Desceu em direção à casa onde eles estavam orando, que Pedro não sabia que a igreja estava clamando por ele. Quando Pedro chega lá e bate no portão, houve um choque da igreja. Acredito eu que quando eles abriram aquele portão, que eles entraram, ainda havia pessoas prostradas ali, dizendo, Senhor, livra Pedro da mão de Herodes, envia o anjo na prisão. Você imagina essa cena, Pedro chegando e vindo uma igreja orando em favor dele. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? A oração pode tudo. Se nós nos levantarmos em oração em favor da nossa família, o diabo vai ter que tirar a mão dela. Mas tem um segredo nessa oração. Você tem que orar com paixão. Você tem que orar compadecido. Você tem que orar com toda a força do seu coração. Se levante em oração, a oração pode mudar a história da sua família. Se levante em oração, a oração pode abrir portões para a vida. Se levante em oração, a oração pode livrar esse membro da sua família que está encarcerado pela droga, pelo álcool, pela prostituição. Se levante em oração, a oração pode romper os cárceres do seu casamento. Quem decide se Pedro irá morrer é você. Podem ter pegado o seu Tiago, a sua vida financeira, mas se levante em oração. Por que eu estou falando isso, querido? Porque as pessoas estão na igreja e de repente um irmão perde emprego. Glória a Deus. Deus sabe o que faz, o outro perde emprego. Amém, Jesus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Quando você olha, a sua casa está toda desempregada, está cheia de dívida. Quando você olha, a doença já pegou um, pegou outro, e está pegando todo mundo e você está aí. Tudo é da vontade de Deus. Ei, se levante em oração e põe ordem nesse lugar. Há autoridade sobre a sua vida.
E a oração, ela pode romper grilhões. A oração pode quebrar cadeias.